Olá, sejam muito bem-vindos a esse período devocional da Comunidade do Redentor. Nós estamos no capítulo 2 de Filipenses. E eu queria trazer algumas perguntas para você. Você já imaginou se cada pessoa que se diz cristão, seguidor de Jesus, tivesse a mesma atitude que houve em Jesus? Você já imaginou se cada um de nós que confessamos Jesus como Senhor, nós fôssemos parecidos com Jesus em todas as nossas ações e atitudes nessa terra? Você já imaginou como seria a realidade do nosso trabalho, do bairro, do nosso prédio, da nossa família, da nossa cidade, do nosso país e do mundo, se cada pessoa que confessa Jesus como Senhor tivesse a mesma atitude que houve em Cristo Jesus? Pois é, certamente nós viveríamos algo transformado, uma realidade impactada pelo amor. E é exatamente isso que aqui Filipenses capítulo 2 fala. Capítulo 2, verso 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele está trazendo essa realidade de Deus para as nossas vidas, dizendo: olha, se você está em Cristo, você é nova criatura, você precisa viver uma novidade de vida e ter a atitude de Cristo Jesus. Existe aqui uma exortação, existe aqui um ânimo, um encorajamento para que na nossa vida seja evidenciada essa realidade do reino de Deus através da vida de Jesus em nós, a vida de Jesus em nós. O texto bíblico ele começa com uma orientação, uma exortação do apóstolo Paulo, e ele diz assim: se por estarmos em Cristo, a base da exortação de Paulo é pela comunhão que esses irmãos têm em Cristo. E isso eu queria deixar muito claro para você na reflexão bíblica desse devocional, é que a nossa comunhão com Cristo é que faz diferença nos nossos relacionamentos. É a nossa comunhão com Cristo que gera a unidade. A unidade não vem de um mesmo pensar simplesmente intelectual. A unidade vem na comunhão espiritual que temos em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele exorta os irmãos por essa comunhão que eles têm no Espírito. Complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então ele está falando que essa atitude humilde, essa atitude de um serviço abnegado, essa atitude de serviço, essa atitude de amor, ela vem por estarmos em Cristo. Agora, essa atitude de serviço, ela não é autogerado. Ela é gerada à medida que nós temos comunhão em Cristo, se nós estamos conectados em Cristo, se nós estamos num relacionamento íntimo com Cristo, então o serviço, ele flui através das nossas vidas. Por isso, o que aconteceria se nós tivéssemos a mesma atitude que houve em Cristo Jesus hoje? Primeira coisa, aqui quando a palavra de Deus diz que Jesus, muito embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e tendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz, e assim o texto segue. A gente precisa saber que, obviamente, Jesus é o único que fez isso. Ele que era Deus, ele se esvaziou, tomou a forma humana como servo, ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. A salvação vem por ele, não é a gente se sacrificando, não é isso. Mas o que nós podemos pegar aqui de princípios é que, em primeiro lugar, um discípulo de Jesus, alguém que tem a mesma atitude de Jesus, ele não é definido pelo que os outros dizem, mas é definido pelo que Deus diz a seu respeito. Por isso, aqui, ele não se apegou ao fato de ser como Deus, mas ele se esvaziou. Jesus, ele assumiu a forma humana, a humilhação. Jesus assumiu a cruz e a coroa de espinhos e toda aquela zombação por amor
por aquilo que Deus havia dito a ele. Você é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Ele não se apegou ao que os soldados romanos estavam dizendo a seu respeito, mas sim ao que Deus havia declarado sobre a sua vida, filho amado em quem tenho prazer. E ele cumpriu o seu propósito porque ele tinha essa identificação, essa identidade. Nós devemos ter essa identidade em Jesus, essa identidade como filhos amados do Pai. Segundo, nós somos chamados como filhos a servir as pessoas com amor abnegado. Por isso, ter a mesma atitude que Cristo Jesus teve, de maneira resumida, a partir de uma implicação desse texto, maneira breve e simples, é você ter a sua identidade restaurada, a sua identidade totalmente transformada, a sua autoestima tem a ver com o que Deus diz a teu respeito, você é filho amado do Pai. Segundo, se você entendeu a respeito daquilo que Jesus é em você, você agora não serve a si mesmo, mas você serve ao outro. Que o Senhor possa te dar essa autoridade, por graça, de servir aos outros. Em nome de Jesus. Amém.